Capítulo 634. Universidade Stoen. Professor Michele. Livro da Guerra dos 20 Anos. Audrey extraiu os termos-chave das palavras e olhou para Suzy, que corria feliz na frente da égua. Ela foi direto ao assunto perguntando: Senhora Smaine, que tipo de livro é esse? Eu não tenho certeza. Tudo o que sei é que pertence ao período da Guerra dos 20 Anos. Faz parte da coleção do professor associado Michele. Tem uma característica importante: os padrões na capa formam um dragão. Smaine não escondeu isso de Audrey enquanto lhe contava todas as informações que sabia. Audrey, que ouviu silenciosamente suas descrições, conteve sua égua cor de vinho enquanto considerava como poderia completar a missão. Visitar a professora associada Michele e ver suas coleções antes de fazer um pedido de compra de um dos itens não é muito difícil. Embora seja constrangedor admitir isso, é bastante improvável que ele me rejeite, independentemente da forma como isso for dito. Sim, Audrey, você não deveria confiar demais nisso. O maior problema é aparecer do nada. Eu não conhecia o professor associado Michele antes disso, tornando muito difícil explicar por que estou visitando-o de repente. Além disso, não sei o que o livro significa para ele. Anunciar meu desejo de comprá-lo pode fazer com que ele fique alerta e cauteloso. O irmão mais velho de Jane está estudando na Universidade Stoen. Na última reunião, ele descreveu sua propensão para descrever e discutir assuntos. Se eu convidasse ele e sua irmã para o chá da tarde seguinte, e direcionasse o assunto para história, arqueologia ou coleções, ele provavelmente mencionaria o professor associado Michele. Sim, em uma universidade definitivamente não há muitas pessoas que possam ser chamadas de colecionadores. Com esse motivo, posso mandar alguém fazer uma visita ao professor associado Michele e fazer o pedido de visualização de seu acervo. No primeiro encontro, farei o possível para não demonstrar meu desejo. Observarei as ações do dono e o guiarei para revelar seu verdadeiro eu. Isso será útil para eu usar assuntos adequados para solicitações adequadas no momento adequado. Depois de confirmar sua linha de pensamento, Audrey acenou com a cabeça para Smaine e sorriu. Vou trabalhar duro para completar a missão, mas não posso garantir o sucesso. Assim que ela disse isso, ela apertou a cilha antes de disparar para frente como uma flecha, indo direto para uma raposa marrom avermelhada que estava correndo em um cerco de caça. Reticências. Acima do mar tumultuado, o Vingador Azul era como uma folha caindo em meio a fortes rajadas. De tempos em tempos, ele era jogado para cima antes de cair de volta nas ondas, mas mantinha um impressionante senso de equilíbrio sem quaisquer sinais de virar. Dentro da cabine do capitão, Alger Wilson flutuava pela janela enquanto olhava para as ondas lá fora, que eram tão altas quanto montanhas. Havia ventos fortes soprando ao seu redor em silêncio. Algum tempo depois, ele pousou os pés no tapete. Abençoado pelo vento é de fato uma sequência que pode ser facilmente atuada com base em seu nome. O único problema é que ocasionalmente me deixa irascível, combinando completamente com as características de um vento. Alger suspirou interiormente sem qualquer prazer. Nos últimos 2 meses, ele não conseguiu obter a fórmula Cantor do Oceano através de seus próprios canais de recursos e das negociações do clube de tarô. Afinal, era uma sequência 5, a sequência mais próxima de um semideus. A fórmula correspondente já era algo em que a procura ultrapassava largamente a oferta. Mesmo com muito dinheiro e disposição para pagar, era muito difícil comprar uma. Normalmente falando, juntar-se à igreja ou organização correspondente era o método mais eficaz de obter a fórmula correspondente, mas como bispo da Igreja das Tempestades, Alger não podia confiar neste método.
Devido a segredos particulares, ele precisava esconder sua força para conquistar a liberdade que precisava para agir e estar sob monitoramento leve. Só depois de ter confiança suficiente se candidataria e completaria o objetivo que esperava todo esse tempo. Para sua alegria, ele não desperdiçou os últimos 2 meses. No mínimo, a velocidade com que ele digeriu a poção abençoado pelo vento foi bastante decente. O abençoado pelo vento é simples. Dizem que cantor do oceano é bastante difícil. Devo cantar com frequência? Alger não pôde deixar de virar a cabeça e olhar para o convés. Embora estivesse separado deles por vários quartos, ainda podia ouvir os marinheiros bêbados cantando com entusiasmo, criando um barulho que poderia rivalizar com o rugido da tempestade. Alger inconscientemente franziu a testa. Reticências. Backlund, Burgo Sherwood. Circo Sintes. Senhorita, você não disse que estava fazendo mágica? Por que você está vestida assim? Um jovem perguntou perplexo à mulher vestida com um chapéu pontudo preto e um vestido da mesma cor. Não sei por que estou usando isso também. Talvez seja por causa da minha primeira aparição aqui. Meu cérebro estava congelando por causa do clima e meu estilo foi posteriormente corrigido. Force esfregou o rosto que tinha tinta vermelha e amarela enquanto respondia com um sorriso. Nos tempos antigos, a magia é muitas vezes confundida com bruxaria. Mas isso não tem nada a ver com o motivo de eu estar usando isso. Ela pegou 3 xícaras de porcelana que foram colocadas na sua frente. Então colocou uma bola branca embaixo de uma das xícaras. Então, rapidamente trocou as posições das xícaras antes de sorrir para o jovem que a questionou. Adivinha onde está a bolinha? Este não é um dos métodos de jogo inventados pelo imperador Roselli? O jovem disse com interesse despertado, mas você não é um croupier, mas um trapaceira de circo. Portanto, acredito que a bola já foi trocada. Todos os copos estão vazios. Force sorriu e disse, parabéns, você entendeu errado. De repente, ela pegou a xícara no meio enquanto um borrão branco voava. Foi uma pomba. Quanto à bolinha de antes, era onde a pomba havia saído. Uau! Deus! Magia maravilhosa! Brilhante! Depois de uma série de exclamações de espanto, Force parecia claramente satisfeita consigo mesma ao olhar para o distante sino da catedral, guardar os adereços e retornar à tenda onde residia o mestre do circo. Você está realmente renunciando? Posso dobrar seu salário. O mestre do circo se aproximou enquanto tentava convencê-la do contrário. Infelizmente, eu já havia entendido os princípios do mestre de truques em meados de março e já havia digerido completamente a poção na semana passada. Se não fosse porque o contrato terminava hoje, eu nem estaria aqui hoje. Embora ser um mestre de truques seja muito bom, isso não me impede de avançar para astrólogo. O professor disse que esta semana me daria a fórmula, os ingredientes e um presente. Que tipo de presente será? Os delírios da lua cheia estão ficando mais assustadores. Se não fosse pelo senhor louco, eu definitivamente teria perdido o controle e me tornado um monstro. Force estendeu a mão direita e cobriu a boca, bocejando languidamente. Então, disse com um sorriso, bem, na verdade, sou uma autora de best-sellers. Meu próximo livro é relacionado a circos, então vim aqui para ser contratado. Uma autora de best-sellers? Os olhos do mestre do circo brilharam quando ele disse preocupado e esperançoso, você vai escrever coisas ruins sobre nós? A isso, eu me diverti muito nos últimos 2 meses, Force tirou o chapéu preto pontudo. O mestre do circo revelou um sorriso sincero e disse, uau, senhorita. Uau, você pode mencionar o nome do nosso circo em seu livro? Eu pagarei a você taxas de publicidade.
Claro, não será muito. Como você sabe, sou responsável pelo sustento de muitas pessoas. Isso pode ser feito? Este mestre de circo é bastante inteligente. Pela primeira vez, Force percebeu que um romance poderia anunciar tal como nos jornais ou revistas. Além disso, o formato era mais obscuro e natural. Reticências. Em meio às ondas, um transatlântico com fileiras de canhões viajava por uma rota marítima segura, sem ousar desviar-se dela. Qualquer desvio da rota marítima a leste da ilha Orave geralmente significava o desaparecimento. Mesmo os piratas não ousaram se afastar muito das zonas seguras. Este mar estava cheio de regiões inexploradas, cheio de todo tipo de lendas sensacionais. Após 2 meses de trabalho voluntário e encontrando 4 chances de atuar de verdade, Klein despediu-se de carregar pacientes, esfregar vasos sanitários, limpar vômito e outras tarefas diversas. Embarcou em um navio com destino ao arquipélago Gargas. Na reunião de tarô no início de março, ele contratou a eremita Ketoa numa conversa particular. Ele a encontraria na capital do arquipélago Gargas, a Cidade Branca, Nas. Então embarcaria no navio dela e seguiria para o Oceano Perigoso, que era quase uma ilusão, no extremo leste do Mar Sônia. Lá, procuraria por sereias não afiliadas que viviam lá. A eremita Ketoa parecia muito interessada em conhecer membros do clube de tarô no mundo real. Com apenas alguns segundos de reflexão, ela concordou com o pedido do mundo. No entanto, devido ao alto nível de perigo, havia dado um preço alto. 3.000 libras. A primeira reação de Klein foi desistir e pegar o navio fantasma do Senhor enforcado, mas considerando que haveria muitos marinheiros da Igreja das Tempestades o seguindo, tornando sua liberdade limitada, e o fato de que o nível de perigo na área mais oriental do Mar Sônia estava alto, finalmente aceitou a condição da Madame Eremita. Quanto a ela, esperaria 1 mês no arquipélago Gargas no início de abril. Qualquer atraso implicaria o fim da cooperação. Para não desperdiçar o depósito de 1.000 libras, Klein não esperou para completar sua digestão antes de partir da ilha Orave para o arquipélago Gargas. Claro, com os princípios e chances de atuação verdadeira de antes, já estava muito perto de digerir completamente a poção sem rosto. Mesmo que não tenha usado uma atuação verdadeira, apenas atuar como German Sparrow era suficiente para completar a digestão em 2 a 3 semanas. Por esse motivo, além da identidade do mundo estar ligada a German Sparrow, Klein se transformou novamente no aventureiro lunático e poderoso ao sair do hospital. No entanto, ele se disfarçou até certo ponto. Enquanto observava a superfície perturbada do mar, Klein finalmente viu uma cidade portuária que tinha casas feitas principalmente de rocha branca. A frente mais oriental do Império Fezak, a capital do arquipélago Gargas, Nas. Finalmente estou no exterior. Klein olhou para um barco de pesca carregando carne de baleia navegando até o porto. Sua robustez era óbvia. Enquanto isso, viu vários navios com bandeiras piratas atracados no porto sem qualquer sinal de ocultação. Na verdade, a frente leste da ilha Orave é um parque para piratas. Klein usou seu chapéu, carregou sua bagagem e saiu da cabine depois que o transatlântico parou de forma estável. Ele desceu a passarela até o porto. Depois de alguns passos, viu uma tripulação de piratas aparentemente entrando em conflito com uma gangue local. Ambos os lados sacaram suas armas enquanto entravam em confronto. Klein passou calmamente, sem mostrar sinais de impedi-los. Naquele momento, viu um morador tirar algumas latas do bolso e abrir a tampa antes de jogá-las no meio da estrada. Qual é o significado disto? Klein quase riu antes de se lembrar de um item infame no mar. Peixe-lobo enlatado.
O peixe-lobo enlatado era popular na costa leste de Feisac e no arquipélago Gargas. Assim que o pensamento surgiu, um fedor indescritível pareceu inundar os sentidos olfativos de Klein. Seus músculos faciais se contraíram enquanto ele tentava resistir ao desconforto de seu corpo enquanto saía rapidamente da região. Um pequeno número de piratas que foram atingidos pelo fedor vomitaram imediatamente, enquanto os restantes fugiram freneticamente enquanto arrastavam seus companheiros como se tivessem perdido toda a sua força de combate. Um minuto depois, em um canto isolado, o aventureiro maluco, German Sparrow, agachou-se e arrotou silenciosamente. Nota: 1. E não é que o FDP é homem mesmo. Ponto.